Olá, encantadores! Sejam bem-vindos. Eu sou a Rebeca, tenho apenas 22 anos e sou a caçula da família. Mas, se você pensa que ser a mais nova é vantagem, não é bem assim. Eu tenho uma irmã chamada Andressa, que tem 25 anos, e acredite, ser a irmã mais velha dela não é tarefa fácil. Desde pequena, Andressa sempre foi assim, a perfeccionista, a certinha, a que nunca deixava eu tocar nas suas coisas. Ela se preocupava com cada detalhe, e eu? Bem, eu ficava sempre à margem, sendo a menos importante, a que a mãe nunca defendia. Mas hoje... hoje é diferente. Estamos todos aqui, reunidos neste belo jantar, e Andressa está radiante. O Rafael, seu namorado, pediu ela em noivado. A mesma Andressa que sempre teve tudo do jeitinho dela, e agora, tem uma data para comemorar, uma data que, por mais que eu tente, não consigo ignorar. Tenho que enfrentar mais uma vez o peso da comparação. E, claro, não poderia faltar a minha mãe, que, como sempre, tenta controlar tudo. Ela é perfeccionista até o último fio de cabelo e quer que tudo saia perfeito, como se a perfeição fosse o único caminho para ser amada e admirada. Desde que eu me entendo por gente, ela sempre colocou Andressa em primeiro lugar. Mesmo quando ela estava errada, minha mãe estava lá, passando pano. Bem, eu fui a filha esquecida, a que não causava tantos problemas, mas também a que nunca teve a mesma atenção. Como se eu fosse invisível. Agora, com esse noivado, o cenário se repete. A atenção toda é para Andressa. O jantar, os preparativos, a festa. Tudo em torno dela. E eu? Bem, eu sou apenas a espectadora. Ou talvez seja isso que eu sempre fui na vida. Aqui está a continuação em primeira pessoa, com a emoção e impacto que você pediu. Logo, eu imaginei, esse casamento será perfeito. Afinal, com duas perfeccionistas como minha mãe e minha irmã, não poderia ser diferente. O jantar estava cheio de risos, abraços e felicidade, mas naquele momento, algo dentro de mim não aguentou. Eu precisava falar. Peguei o garfo, bati na taça e, com todos os olhos voltados para mim, disse: Quero desejar felicidades ao casal. Vejo que Rafael é um maravilhoso namorado para você, Andressa, e espero que você seja muito feliz. E antes que me esqueça, tem uma loja incrível para indicar para o seu vestido de noiva. E, se você decidir comprar lá, eu pago ele para você. A sala ficou em silêncio por um segundo, e Andressa, surpresa, me olhou. Eu podia ver a confusão nos olhos dela, mas, como sempre, ela não se conteve. Qual loja seria essa? Eu sorri, tentando manter o controle da situação, respondi. Depois eu te falo. Mas, claro, Andressa não ia deixar passar em branco. Com aquele tom debochado, ela retrucou. Tomara que não seja nenhuma daquelas lojas que você vai, né? Porque você não entende nada de moda. Nesse exato momento, minha mãe deu uma gargalhada alta, e o silêncio pesado tomou o lugar das risadas. Ela não falou nada, apenas riu. E, claro, foi a vez do Rafael intervir, mais uma vez tentando manter a paz. Amor, por favor, ela quer dar o vestido, aceite. Andressa, como sempre, não foi tão simples. Não é assim que as coisas funcionam, Rafael. Vamos ver aonde ela vai me levar. Dependendo de onde for, eu pego o vestido. Se não for o que eu gosto, não vou pegar. Eu senti a raiva subir, e quase falei tudo o que estava engasgado. Se você não quer que eu pague o vestido, é só falar. Mas antes que eu pudesse, minha mãe, com aquele jeito de sempre, tentou colocar panos quentes na situação. Meninas, por favor, vamos manter a calma. É um jantar de comemoração, estamos todos felizes. Temos muitos planos pela frente. Não vamos começar a criar intrigas aqui, né? Esse é um momento de festa e alegria. Vamos brindar mais uma vez. E, assim, a conversa foi encerrada, mas a tensão estava no ar. Eu podia sentir, como sempre, que a minha posição na família era de quem fica de lado, quem só observa, quem não é prioridade.
Naquele exato momento, decidi que precisava sair daquele ambiente e ir ao banheiro. Eu sabia que, se ficasse ali, perderia o controle. Andressa, com todo aquele deboche, e minha mãe, colocando ela em um pedestal, fazendo parecer que eu não existia, era demais para mim. Eu só queria que ela tivesse algo de mim, uma lembrança, algo que mostrasse que eu me importava. Mas, ao invés disso, ela me humilhava, e minha mãe fazia questão de passar pano para ela, como sempre. Então, respirei fundo, tentei manter a calma, e aguardei o jantar terminar. Iria falar novamente quando estivesse só eu, Andressa e minha mãe. Eu falaria. Aqui está a continuação em primeira pessoa, com a emoção e o impacto que você pediu. Naquele exato momento, decidi que precisava sair daquele ambiente e ir ao banheiro. Eu sabia que, se ficasse ali, perderia o controle. Andressa, com todo aquele deboche, e minha mãe, colocando ela em um pedestal, fazendo parecer que eu não existia, era demais para mim. Eu só queria que ela tivesse algo de mim, uma lembrança, algo que mostrasse que eu me importava. Mas, ao invés disso, ela me humilhava, e minha mãe fazia questão de passar pano para ela, como sempre. Então, respirei fundo, tentei manter a calma, e aguardei o jantar terminar. Quando fosse só eu, Andressa e minha mãe, eu falaria. O jantar finalmente acabou, e lá estávamos, apenas nós três. Andressa me olhou com aquele olhar fulminante, sabendo que eu estava furiosa. Minha mãe, claro, não demorou a vir até mim para tentar apaziguar a situação, como sempre fazia, tentando me convencer a engolir mais uma ofensa. Eu não estava disposta a isso. Filha, tenha calma, minha mãe começou, com aquele tom de quem tenta fazer tudo ficar bem. Você pode dar um vestido para sua irmã, mas você sabe que a Andressa não gosta do mesmo estilo que você. Eu respirei fundo e, tentando manter o controle, respondi. Mãe, em nenhum momento eu disse que iria dar um vestido da loja onde compro roupas. Eu apenas falei que tenho uma loja incrível para indicar, com vestidos maravilhosos. Tenho certeza de que ela vai gostar. Mas, claro, Andressa não ficou quieta. Ela interrompeu, como se não fosse o suficiente já ter me humilhado na frente de todo mundo. Olha, Rebeca, eu só falei aquilo porque eu sei o seu estilo, e eu sei o meu. Não quero um vestido brega. Meu Deus, lá vinha ela de novo. E minha mãe, como sempre, tentando aliviar a situação. Calma, vocês duas precisam aprender a se comunicar. Toda vez é essa briga, eu não entendo. Eu estava prestes a explodir, mas me segurei e, com a voz mais tranquila que consegui, disse. Por mim, tudo bem. O casamento é seu. Eu só queria dar o vestido, mas não achei justo o que você fez comigo. Você me humilhou na frente de todos. E, claro, Andressa não podia simplesmente ficar quieta, né? Ela respondeu com a maior frieza. Eu não te humilhei, só falei a verdade. Seu estilo é totalmente brega. Você acha que vou casar com um vestido do seu estilo? Deus me livre, você é super cafona. Nessa hora, eu vi minha mãe tentando segurar o riso, disfarçando a situação. Eu estava furiosa, mas mantive a calma, olhando fixamente para Andressa. Então disse, quase sem acreditar no que estava ouvindo. Olha, vou te dar essa chance. Você vai ou não vai? E, se não quiser, tudo bem. Não me obrigue a nada. Se não gostar, compra o vestido que você quiser e paga do seu bolso. Ela olhou para mim, com aquele olhar de superioridade. Ah, você acha que eu não tenho dinheiro para comprar um vestido? Está me dando de doação? Eu não aguentei mais. Respondi, tentando controlar a raiva. Nada disso, Andressa. Você está se achando demais. Você é muito difícil. Minha mãe, mais uma vez, entrou na conversa para tentar calar a boca de todo mundo. Rebeca, por favor, vai lá chamar o táxi, precisamos voltar para casa. Estou cansada desse assunto, ele já morreu. Se você quer o vestido, decide agora. Andressa, sempre é teimosa, não podia simplesmente concordar. Não, eu vou na loja com uma condição, se eu não gostar,
não vou pegar. E, além disso, não quero esse estilo que você usa. Eu odeio seu estilo. Sou uma irmã totalmente diferente. Suas roupas nem combinam com nada da moda. Eu respirei fundo, mais uma vez tentando manter a paz. Mas, naquela hora, já sabia que não valia a pena continuar a discussão. Subi para o quarto, furei qualquer tentativa de conversa. Eu não queria mais nada. Aquelas palavras ficavam ecoando na minha mente, e a raiva se acumulava. Tranquei a porta e liguei meu som, me deixando levar pela música para tentar relaxar. Não ia abrir a porta para ninguém até que se cansassem e saíssem. Queria, finalmente, ter um momento só para mim, sem ter que ser a boa, sem ser a que sempre engole tudo. Só queria descansar. Aqui está a continuação em primeira pessoa, com a emoção e impacto que você pediu. Na manhã seguinte, desci para tomar café e logo percebi que minha mãe e Andressa não estavam com uma cara muito boa. Eu até brinquei com meu pai, que sempre me cumprimentava com um beijo e uma piada, como se nada tivesse acontecido. Ele percebeu a tensão e, tentando aliviar o clima, disse: "Ué, o que aconteceu com essas mulheres?" Eu, com aquele sarcasmo que só aparece quando a paciência já está no limite, respondi: "Não sei, pai. Pergunta para elas. Acho que nem querem falar comigo." Meu pai, sem muito interesse, deu de ombros. "Eu não vou esquentar minha cabeça com isso." E virou para minha mãe, dizendo: "Você está certa, nem vou discutir. Vou trabalhar, que eu ganho mais." Minha mãe, claramente irritada, disparou: "Você nunca esquenta a cabeça, né? Sempre fazendo o básico, apenas trabalhando e sustentando a casa, mas nunca se importa com o que acontece com essas meninas." Meu pai suspirou fundo, como se estivesse cansado da discussão, e simplesmente se levantou para ir trabalhar. Eu estava prestes a responder quando a campainha tocou, interrompendo o clima pesado. Fui até a porta e, ao abri-la, lá estava o Rafael, noivo de Andressa. Ele me cumprimentou com um sorriso. "Oi, Rebeca. Tudo bem por aqui?" Eu, tentando ser civilizada, respondi: "Comigo, tudo bem. Não sei com elas." Rafael riu, provavelmente já prevendo que o clima não estava tão tranquilo assim. "Eita, lá vem bomba por aí." Eu tentei descontrair. "Não, estou super de boa." Mas, claro, Andressa não deixou barato. Ela levantou da mesa e, com aquele tom provocador, falou: "Não vai falar com a gente não, Rafael?" Rafael, com um sorriso sem graça, respondeu: "Vou falar, claro. Só estava conversando com a sua irmã." Andressa, como sempre, retrucou: "Ah, mas demorou, né, para vir falar com a gente?" Eu, vendo que a situação ia virar mais uma briga, me afastei. Não queria me envolver. Fui tomar meu café, que, para variar, estava uma delícia. Antes de me afastar completamente, falei: "Licença, noivos. Vou tomar o meu café." Fiquem à vontade. Percebi que, enquanto eu tomava meu café tranquila, Andressa estava brigando com o Rafael, só porque ele estava conversando comigo. Ela não queria que ele falasse comigo, por causa da confusão do jantar. Eu só podia pensar: "Ah, não, vou deixar eles resolverem isso sozinhos." Depois, decidi que precisava conversar com minha mãe. Fui até ela e, sem muita paciência, disse: "Mãe, não gostei de como você reagiu ontem. Eu estava totalmente estressada, vocês não iam aguentar o que eu ia falar se eu abrisse a porta. Então, resolvi ficar com a porta fechada." Minha mãe me olhou, pensativa, e disse: "Tudo bem, filha, mas espero que isso não se repita." Se repetir, não sei mais o que fazer. Eu respirei fundo, tentando me controlar. "Não vai se repetir com você, mãe. Mas enquanto a Andressa continuar debochando de mim, vai sim. Não tem como eu engolir tudo de novo." Ela, com aquele olhar cansado, disse: "Filha, vocês têm que aprender a se resolver. São irmãs,
têm que ser amigas. Eu, já cansada de ouvir o mesmo discurso, soltei. Eu estou cansada disso, mãe. Você sempre fala que somos amigas, mas sempre defende ela. Sempre dá risada da minha cara. Eu estou cansada. Ela suspirou e disse, com um tom mais suave. Tá bom, filha, você me perdoa? Eu respirei fundo e, com um tom mais calmo, disse. Sim, mãe, pela milésima vez, sim. Tudo parecia se acalmar, mas sabia que entre Andressa e eu, a paz estava longe de existir. Ouvi que eles iam sair para procurar o lugar para o casamento, e, como sempre, Andressa já tinha em mente uma chácara, mas eu sabia que, depois de todo o caos com o vestido, não seria boa ideia sugerir algo para ela. Quando ela e minha mãe se despediram, Andressa, com aquele tom superior, disse. Vamos, mamãe. Deixa a Rebeca ir. Eu, sem nem me importar, continuei em casa, fazendo meus deveres. Não queria mais saber daquela confusão. Eles poderiam procurar o que quisessem, eu já sabia que não ia ser fácil agradar minha irmã, de qualquer maneira. Quando voltei do trabalho, a primeira coisa que percebi foi o barulho de várias gargalhadas vindo da varanda. Eu sabia que ninguém tinha me chamado, nem mesmo minha mãe. Entrei em casa e fui direto até o som das risadas. Cheguei na varanda e vi todos lá, fazendo um churrasco, rindo e se divertindo. Meu pai me viu e, com aquele sorriso acolhedor de sempre, me chamou. Vem, filha, está tudo pronto. Vem comer. Respondi, tentando não deixar transparecer o que estava sentindo. Tá bom, pai. Mas, por dentro, eu sabia que não estava sendo muito bem-vinda ali. Fui até a mesa, comi rapidamente, e logo me retirei para o meu quarto. Eu estava cansada demais daquela situação. Queria paz, e lá no meu quarto eu poderia ter o mínimo de tranquilidade. Tinha algumas coisas para estudar sobre meu projeto de trabalho, então me concentrei nisso. Enquanto eu estava lá, ouvindo as risadas e conversas distantes, alguém bateu à porta. Me virei, e lá estava Andressa, com aquele sorriso confiante e a postura de quem manda na situação. Ela perguntou. Posso entrar? Eu, sem saber exatamente o que esperar, respondi. Sim, pode. Ela entrou e, logo ao se sentar, disse. Olha, eu vou ir nessa tal loja que você está falando. Quando podemos marcar para ir? Eu fiquei um pouco surpresa com a pergunta, mas respondi de forma prática. Qualquer dia. O dia que você estiver livre, só me avisa um dia antes. Ela pensou por um momento e, então, perguntou. Vamos lá amanhã? Eu balancei a cabeça, sentindo a pressão do meu trabalho. Amanhã não tem como. Tenho que apresentar um projeto, estou finalizando ele para apresentar amanhã. Pode ser depois de amanhã? Ela concordou, com aquela calma típica de quem tem tempo para tudo. Era impressionante como, apesar de ser a dona de uma marca de roupas, Andressa sempre parecia ter um horário livre para tudo. Eu, por outro lado, era apenas uma engenheira, completamente dedicada ao meu trabalho, com a agenda sempre apertada. Para mim, tudo sempre girava em torno do trabalho, do que eu precisava cumprir, das metas a alcançar. Pode ser depois de amanhã, ela disse, sem qualquer vestígio de impaciência. Eu apenas assenti, sem muita vontade de prolongar a conversa. Ela, com o jeito dela, se levantou e, antes de sair, disse. Então tá. Só me avisa o dia, ok? Eu só dei de ombros, e ela saiu. Fiquei ali, sozinha, me perguntando como era possível que, apesar de tudo o que acontecia entre a gente, ainda precisássemos dar um jeito para seguir em frente, mesmo com tantas diferenças. Aqui está a continuação em primeira pessoa. Após aquele dia de trabalho, logo recebi uma ligação. Era Andressa, com sua voz típica, querendo confirmar os planos para o dia seguinte. Amanhã, tudo certo para a gente ir na loja ver o vestido? Eu preciso ver ele, Rebeca. Eu, ainda com a mente focada no trabalho, respondi. Sim, só vou dar uma passada aqui no escritório para informar aos meus clientes que eu não estarei presente na reunião de amanhã.
Mas, assim que terminar, eu te passo o horário. Ela respondeu rapidamente. Ok, assim que você terminar, me manda o horário, porque hoje vou dormir na casa do Rafael. Quando a gente marcar, ele vai passar na casa dos nossos pais e me pegar. Ok, tudo bem, finalizei a ligação, um pouco aliviada por ter resolvido logo a questão. Terminei minha reunião com a assistente, tudo certo para o horário, e logo depois do almoço, fui com Andressa e Rafael para a loja que eu tinha indicado. Quando chegamos, vi Andressa fazendo caras e bocas já antes de entrarmos. Falei com paciência. Vamos entrar. Ela respondeu com um tom provocador, dizendo: Claro, estou curiosa para conhecer esses vestidos. Assim que entramos, Andressa pediu para ver os vestidos, mas logo começou a negar todos, apontando defeitos em cada um. Eu, tentando ser direta, perguntei: Gostou de algum? Ela olhou para mim, desdenhosa, e disse: Não, não gostei de nenhum. Podemos passar em uma outra loja? Eu sei que vou gostar de algum lá. Eu, tentando manter a calma, respondi: Sim, claro, vamos. Mas, na minha cabeça, eu não sabia o que esperar. Então, Andressa me levou até uma das lojas mais caras e luxuosas da cidade, um lugar que eu jamais teria imaginado que ela levaria. Quando chegamos, ela me olhou com aquele sorriso provocador e disse: Agora você vai ver o que é roupa, o que é vestido. Eu só respondi, tentando não demonstrar o impacto. Tudo bem, mas agora sei que o vestido vai sair do seu bolso, né? Ela deu um sorrisinho quase imperceptível e, logo depois, começou a olhar os vestidos com um brilho nos olhos. Os vestidos eram, de fato, impressionantes, feitos de pedras valiosas, algumas das quais eu sabia que eram caríssimas. Quando ela pegou um vestido, olhou para ele como se já soubesse que seria o escolhido e falou: Eu quero esse. Já me decidi. Ele ficou perfeito em mim, só precisa de alguns ajustes, mas vai ser esse. Ela então virou para mim e disse com a maior naturalidade: Rebeca, pode passar lá no caixa e pagar. Eu fiquei sem palavras. O que ela estava dizendo? Eu olhei para os vendedores, que estavam esperando minha reação, e fiquei paralisada por um momento. Não sabia o que fazer. Ela me olhou como se já soubesse que eu faria o que ela queria, e eu, com vergonha, murmurei: O quê? Ela respondeu com firmeza: Isso mesmo, vai lá pagar. Você não falou que ia me dar o vestido? Eu sabia que tinha mais condições financeiras que ela, por estar há mais tempo na minha área, mas não acreditava que ela estivesse fazendo isso comigo. Ela não tinha ideia do quanto aquilo me incomodava. Tudo bem, respondi, com uma mistura de frustração e vergonha, e fui até o caixa pagar o valor absurdo do vestido. Quando saímos da loja, Andressa, toda satisfeita, falou com um tom provocador: Olha, Rebeca, o que você fez por mim, agora me deu esse vestido belíssimo. Não é nada para você, você tem dinheiro guardado. Eu, tentando manter o controle, disse: Eu tenho, mas é para mim, não para você. Ela riu e respondeu: Mas queria, irmã. Você queria me dar tanto um vestido. Agora, olha só o vestido que você me deu. Eu, já exasperada, tentei dizer: Eu queria dar o vestido da loja que eu indiquei, não dessa. Mas tudo bem. Pelo menos você vai ter uma lembrança da sua irmã. Não vou mais precisar ajudar em nada no casamento de vocês. Andressa, com aquele ar de superioridade, disse: Você que pensa. E então, meses se passaram até o grande dia do casamento. Meses depois, finalmente chegou o grande dia do casamento. Andressa estava radiante de tanta ansiedade, e minha mãe, como sempre, estava ao seu lado, cuidando dos mínimos detalhes enquanto elas se arrumavam no espaço reservado para a entrada. Eu, por outro lado, estava relaxando com um bom copo de vinho. Naquele momento, eu estava feliz por finalmente ver minha irmã começando sua própria vida com o noivo, longe de me encher o saco em casa. Mas, como sempre acontece, o destino gosta de pregar peças. Eu estava ali, saboreando o meu vinho,
quando fui até Andressa, para dar-lhe um abraço, desejando-lhe bênçãos para o casamento. Porém, no meio daquele gesto, sem querer, esbarrei no braço dela, derrubando o vinho diretamente sobre o vestido caríssimo que ela estava usando. Fiquei paralisada, sem saber o que fazer. Os olhos de Andressa se arregalaram de pavor, e antes que eu pudesse falar alguma coisa, minha mãe entrou na sala. Ela viu a cena e, sem nem ouvir a minha versão, me deu um tapa na cara, gritando: "Por que você derrubou o vinho no vestido da sua irmã?" Eu fiquei sem palavras, apenas tentando me defender, mas minha mãe não quis me ouvir. Ela já me acusava, e, diante da pressão, tudo o que eu consegui fazer foi negar, mas ninguém me deu o benefício da dúvida. Andressa, com aquele tom de raiva, me olhou e disse, quase aos gritos: "Você é uma desastrada. Você arruinou tudo." Eu me senti completamente perdida. Antes que a situação piorasse mais, meu cunhado, o noivo de Andressa, entrou na sala, viu o estrago no vestido e, ainda mais irritado, falou: "Eu não acredito. O meu casamento está arruinado agora. Como ela vai se casar com um vestido manchado de vinho? Isso não vai acontecer. Paga a taxa de cancelamento, porque não vamos nos casar assim." Eu estava completamente em choque. O vestido, aquele vestido que custava uma fortuna, agora estava estragado por causa de um acidente que, em minha mente, nem sequer foi totalmente minha culpa. A situação estava se tornando insustentável, então, com o coração pesado, eu saí correndo dali, buscando um lugar onde pudesse pensar. Porém, ao correr por ali, uma ideia surgiu na minha mente. Antes de sair completamente do espaço, decidi voltar. Fui até a equipe do local e sugeri que verificassem as câmeras de segurança. Quase sem esperança, eles concordaram, e fomos até a sala onde as imagens eram analisadas. Quando as câmeras finalmente mostraram as imagens, meu corpo estremeceu. Eu não acreditava no que estava vendo. Era algo totalmente inesperado e revelador. Não era o que todos pensavam. Eu estava ali, diante de todos, observando a cena no telão enquanto o vídeo de sua armação passava na tela. O ambiente ficou tenso e em completo silêncio. A imagem de minha irmã, com o vestido caríssimo, manchado de vinho, ficou congelada, e todos os olhos estavam sobre ela. Eu falei, com a voz firme, mas cheia de raiva: "Está vendo, mamãe? Não sou eu que sou a culpada. Vocês armaram tudo para mim." Eu estava ali, diante de todos, observando a cena no telão enquanto o vídeo de sua armação passava na tela. O ambiente ficou tenso e em completo silêncio. A imagem de minha irmã, com o vestido caríssimo, manchado de vinho, ficou congelada, e todos os olhos estavam sobre ela. Eu falei, com a voz firme, mas cheia de raiva: "Está vendo, mamãe? Não sou eu que sou a culpada. Vocês armaram tudo para mim." No instante seguinte, minha mãe e meu cunhado ficaram paralisados, sem saber para onde olhar. Eles não podiam negar a realidade que estava sendo exposta ali, na frente de todos. Eu sabia que, ao ter acesso a essa gravação, poderia expor a verdade de forma irrevogável. Fui até o microfone e terminei, sem deixar espaço para desculpas. "Vocês pensaram que eu era uma tola, que ia ficar calada e permitir que me humilhassem? Que iria pagar por tudo, enquanto vocês jogavam sujo comigo? Pois bem, a partir de hoje, eu não sou mais parte disso. Vou seguir minha vida, e não preciso de nenhum de vocês." Meus olhos se voltaram para meu pai, que estava em choque. Ele sabia que, com essa revelação, a casa estava prestes a desmoronar. Eu sustentava aquele lar com o fruto do meu trabalho, e agora, tudo mudaria. Minha mãe tentou se aproximar, com lágrimas nos olhos, implorando: "Filha, por favor, me perdoe. Eu não sabia o que estava fazendo." Mas eu, já cansada, virei as costas para ela. Não havia mais espaço para perdão. Eu tinha dado minha vida por aquela família, mas eles me trataram com crueldade e manipulação. Minha irmã, ali, de braços cruzados, não parecia sequer arrependida. Eu não me importei mais. "Não vou pagar nenhuma taxa de casamento.
Vocês que paguem pela armação que fizeram, disse, antes de virar as costas e sair dali, sem olhar para trás. Aquela noite marcou o fim de um ciclo. Meu pai ficou com o olhar perdido, percebendo que o que eu estava dizendo era sério. Eles iam enfrentar a dura realidade sem minha ajuda. A dívida deles agora era enorme, algo que demoraria anos para ser paga. Eu, por outro lado, decidi cortar todos os laços. Juntei minhas coisas, fiz as malas e me mudei para outro país. Longe de tudo aquilo. Minha mãe e meu pai tiveram que voltar a trabalhar dobrado, para tentar reverter a situação que eles mesmos haviam criado. Eu sabia que não podia mais viver para agradar a eles, que sempre me fizeram sentir pequena. Agora, eu estava em um lugar onde finalmente poderia ser eu mesma, sem medo de ser manipulada. E quanto à minha irmã? Bem, ela e meu cunhado tiveram que arcar com a dívida do casamento, sem minha ajuda. A vida deles não seria mais a mesma, e eu não me importava mais com isso. Eu havia aprendido que, para ser feliz, precisava me afastar das pessoas que me faziam mal. Eu segui minha vida, sem olhar para trás, em busca de uma nova realidade, onde a única coisa que importava era o meu bem-estar. E assim, eu deixei para trás tudo aquilo que me aprisionava. Ao ver a expressão de indignação no rosto da minha irmã, senti uma mistura de alívio e raiva. Eu sabia que ela não esperava que eu fosse tão audaciosa. Não só havia desmascarado a farsa de sua armação no dia do casamento, como agora estava determinada a fazer ela pagar pelo vestido que ela insistiu em escolher, de uma loja luxuosa, com um preço exorbitante. Quando ela me olhou, tentando esconder a vergonha, eu fui direta. Se você não pagar o valor do vestido que eu arquei, vou entrar com um processo contra você, Andressa. Minhas palavras caíram pesadas no ambiente, como uma bomba prestes a explodir. Ela não esperava essa reação. Ela pensava que, após tudo o que acontecerá, eu simplesmente ficaria quieta e aceitaria. Mas eu sabia o que ela estava tentando fazer, se aproveitar da minha boa vontade e da minha situação financeira. Eu não permitiria que ela fizesse isso comigo, como se fosse uma brincadeira. Ela tentou dar risada, tentando desmerecer minha ameaça, mas eu não estava brincando. Antes mesmo de ela conseguir pagar a primeira parcela do vestido, entrei em contato com a loja e formalizei a cobrança. Não queria mais ser cúmplice dessa armadilha. Fiz com que o processo fosse iniciado, com toda a documentação que comprovava o pagamento, e agora a responsabilidade seria dela. Ela ficou furiosa, claro. Não conseguia acreditar que eu realmente tinha agido daquela forma. Mas eu não me importava mais. O que importava agora era garantir que ela entendesse o custo real de suas ações. Não seria fácil, mas eu sabia que, finalmente, ela aprenderia a lição. Ao vê-la mais uma vez em apuros, não pude deixar de sentir uma sensação de justiça, uma que não estava mais disposta a negar. Eu não seria a pessoa que sempre se sacrificava, sempre passava por cima de si mesma para agradar aos outros. Eu finalmente estava colocando os meus limites. E assim termina mais uma história cheia de reviravoltas aqui no Encantadora de História. Se você gostou, não se esqueça de curtir, compartilhar e deixar seu comentário aqui no canal. Eu adoraria saber o que você achou dessa trama cheia de emoção e vingança. Até a próxima, amigo, com mais uma história para te prender do começo ao fim.